Busca-se amontoar dinheiro, sem que, no entanto, com ele se consiga a paz. Busca-se alimentar vaidades de variada catalogação, e o tempo se encarrega de despojar dos cendais da ilusão. Busca-se poder, e nele empedernece-se o sentimento. Busca-se autoridade, falindo desastradamente nas diretrizes de aplicação. Busca-se prestígio social e político, para despertar-se com um caráter envelhecido. Busca-se admiração, fugindo-se a si mesmo. As buscas não vão além dos vagos e atormentados limites do imediato. Todos os bens, em primeira plana, pertencem a nosso Pai, e Ele sabe o que mais nos é necessário para o lídimo progresso. O homem inteligente não se afadiga pelos tesouros que sobrecarregam de preocupações inúteis e não podem ser transportados. Os valores evangélicos são-lhe meta. As realizações da terra constituem meios de uso que se consomem e se empenha na conquista do continente a desbravar do próprio espírito. Nessa busca, o reino de Deus dentro de nós, tudo encontra por misericórdia acrescentado. Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferra à dissensão, à morte, ao desespero e à guerra. Foi quando o mensageiro do céu às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta em conquistas da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava da descrença, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido: Aceito, filho meu, quanto me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará a minha obra de amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito, sem barulho, enviarei alguém que ame os filhos meus com meu amor ao bem, na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer,
cultivando o perdão como simples dever. Dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens, e conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. O anjo da Anunciação procurou Maria e comunicou-lhe a visita do Espírito Santo. Ela disse: Eis-me aqui, a escrava do Senhor, para cumprir-lhe a palavra. Amanhã é o Dia das Mães. Flores e reverências para elas. Entretanto, é preciso saber, pelo trabalho, quais os dias, enfim, que não são delas. Dia das Mães, em paz, amor e luz. Louvemos a nossa grande mãe, Santa Maria, Mãe de Jesus. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui em mais um encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. No ciclo das reencarnações, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Desta forma, é natural que saibamos chegar, ficar e partir, sendo esta a senda evolutiva por onde estão seguindo os filhos de Deus. Da simplicidade e ignorância à plenitude, séculos e séculos vos contemplam, sendo em cada etapa iniciado um novo período de aprendizado e desafios, para os quais devem os caminhantes estarem preparados. Assim sendo, aprendizados novos são necessariamente agregados aos já auferidos, razão pela qual o conjunto visto de perto perfaz uma coreografia de mentores e mentorados, constantemente trocando de posições, personagens, de um enredo adrede esquematizado, porém escrito à medida das encenações. Dentre esses papéis, um se destaca em especial. O programa de hoje será dedicado aos portais da vida, às vitrines do amor. Falaremos das mães. A cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Esta pergunta está anexada aos belíssimos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente em seu capítulo 14. Olhando à primeira vista, tal indagação nos dá uma ideia de guarda, proteção. Entretanto, mais detidamente, podemos intuir também como transformação, ato proveniente do evolver do espírito. Em que pesem tais significados, o papel dos pais seriam os zeladores da integridade ou catalisadores dos processos de mudança encomendados àquelas almas. No primeiro caso, a função seria a proteção a qualquer custo, a evitação de problemas, a ausência de frustrações de qualquer espécie, sinais de um dedicado amor para o qual não há argumentos demoventes. Certamente que berços esplêndidos são graça para os recém-chegados, e a ausência de elementos que denotem segurança e afeto podem significar internalizações perigosas, sobretudo em se tratando de seres incapazes de raciocínios elaborados a partir de estímulos externos não positivos. Assim, esperado seria que esta condição fosse garantida a todos. Entretanto, a realidade não é desta forma. A presença da maternidade é quase sempre fator de inquietação às candidatas ao posto de mãe, sobretudo quando lhes falta um suporte emocional, material e psicológico, como apoio à condição que a função requer. Desta forma, seriam tais situações prenúncios de fracassos anunciados ou fonte de estímulo aos determinantes de atitude abnegada e eivada de devotamento? E os filhos, candidatos eleitos ao novo mandato na carne, seriam tragados às chamas quando o cenário não lhe é favorável? O que dizem os imortais?
Na parte terceira de O Livro dos Espíritos, no capítulo tocante à lei de amor, justiça e caridade, os espíritos, respondendo a Allan Kardec sobre o papel da maternidade, disseram que a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação, mas que, diferentemente dos animais, em que tal zelo se dá pelo plano somente da existência, no homem ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes, sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Entretanto, ainda Allan Kardec questionando acerca de tal afirmação, sobretudo pelo fato de existirem mães que nutrem sentimentos negativos em relação aos seus filhos, os amigos espirituais explicam que mesmo em esses casos, paradoxalmente, a ação do progresso impõe-se como lei. Em verdade, quando tais ocorrências são observadas, terá sido essa experiência uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação, quando assim se faz recurso necessário à evolução. Nesse particular, níveis evolutivos de ambos os autores delineiam os quadros que fogem à regra que se observa no geral. Destaca-se aqui o papel das mães no processo, não por serem essas as únicas responsáveis pela recepção, acomodação e encaminhamento dos rebentos recém-chegados. Em verdade, é tarefa de um par, escolhido nas tramas do destino para tal empresa. Lembremos do caso de Segismundo, Adelino e Raquel em Missionários da Luz para melhor entendermos tais questões. Cada encarnação, uma história de superações e fortalecimento, sendo tal razão motivo de júbilo aos postulantes. Mães são instadas por fatores fisiológicos a serem os vasos escolhidos para acomodar, nutrir, desenvolver, vibrar, sentir, amar, sonhar em parceria com aquele espírito que chega em sintonia perfeita de vibrações e mantendo aquelas almas em um contínuo eterno de vibrações, as quais inexoravelmente culminarão em aprendizados amorosos, não importando quais os percalços auridos pelo caminho. Dessa forma, o ser mãe é um papel de relevância insubstituível em sua totalidade, embora outros possam alcançar em beleza os seus ideais. Entrelaçados em abraço amoroso, filho e mãe se envolvem com núbio estimulante ao amor desde os primeiros passos. A mãe, encharcada de neurotransmissores amigos, alimenta e doa-se sem receio à cria, evocando o amor joanino do dar-se sem ressalvas em pleno ato. O filho, recebendo da mãe essa enxurrada de sentimentos e desvelo, entrega-se à paixão induzida pelos anelos da alma e os estimulantes cerebrais que nele também atuam. Quem ela foi? Quem será este que chega? Não importa. A única coisa que sei, filho querido, é que deste instante e por todos os dias da minha vida te amarei sem reservas e farei de ti o mais possível do que possas ser. Abençoadas sejam as mães que nos disseram sim, mesmo aquelas desprovidas da arte de amar, pois quais viúvas, frente ao gasofilácio, foram generosas em superarem-se ante as acerbas limitações, sendo o mais possível de si mesmas. O simples ato da vida doada por um corpo à moda de abrigo é, em certa medida, motivo suficiente para fazer das mães as portas da existência e objeto da nossa gratidão e amor. Por isso hoje, Maria de todas as graças, de todos os nomes, de todas as etnias, sejam abençoadas, pois sois santas, dignas de oração, estima e louvor. Foste tu, ó graciosa, em teu seio ali desnudo, foste fonte, foste tudo, razão do meu louvor. És por isso majestosa, és para mim a mais formosa, fonte inexaurível do verdadeiro amor. Pensei nas palavras mais lindas que eu pude lembrar, e feito mágica, elas entraram no meu coração. Vi a luz de uma estrela cadente brilhando no céu. Peguei a caneta em papel, comecei a escrever a canção. Eu não sei quantos versos eu fiz, quanta coisa deixei de falar,
que eu sinto por dentro é tão grande, não dá pra explicar. Eu só sei que nós dois somos um, e que os teus pensamentos são meus, e que quando eu penso em você estou mais perto de Deus. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem-querer, te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. Ainda lembro você sem dormir, me esperando chegar de madrugada, cheia de medo e de preocupação. Do teu jeito sorrindo, querendo talvez disfarçar, pois quando me via voltar, era um alívio pro teu coração. Eu me lembro do teu cafuné, dos momentos de paz e de fé, e da tua oração toda noite falando com Deus. Isso tudo você me ensinou, essas coisas eu não esqueci. Hoje eu tento passar pros meus filhos o que eu aprendi. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem-querer, te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem-querer, te amo. Quero te dizer, minha mãe, que eu devo tudo a você. Disse o inferno à alma triste em sombra densa, que no além pervagava em noite escura: eu sou a grande e eterna desventura, que recebes por dura recompensa. E disse a dor: em minha treva imensa, sorverás o teu cálix de amargura. Sou chama imperecível de tortura, que vergasta com fria indiferença. Mas terna e doce voz clamou da terra: eu sou o amor divino, que não erra. Vem a mim, alma pobre desvalida. E o coração materno, em riso e pranto, abriu-lhe o seio dadivoso e santo, e deu-lhe novamente a luz da vida. Penso em ti, mãezinha querida, e retorno aos teus braços. Vejo-te estrela em forma de anjo, velando noite a noite ao meu lado, enquanto te buscava o colo por brando ninho. Teu sorriso era a própria bênção de Deus, sustentando-me horas, e misturando beijos e lágrimas, alentaste-me a vida. Quantas vezes procurei nos teus olhos a inspiração do caminho, não saberia dizer. Sei apenas que, em nossa casa, levantavas-te com a aurora, esgueirando-te em silêncio para que não interrompêssemos o repouso, preparando-nos o pão de que recebias sempre o derradeiro pedaço. Sei, mãezinha, que escravizada ao fogão e à pia de lavar, trabalhavas de manso, voltando o rosto sereno para dizer que éramos os teus tesouros, quando alguém se queixava de nós. Nunca te disseste cansada,
ainda mesmo quando os nossos gestos de ingratidão te faziam aflita e muda. Frequentemente, surpreendia-te a cantar chorando, sem que pudesse perceber os espinhos que te dilaceravam a alma, porque teus lábios respondiam sorrindo às minhas perguntas, sossegando-me a inquietação. Passou o tempo e volto hoje, de alma renovada em tua renúncia, para ofertar-te as flores de meu afeto. Quisera trazer-te o próprio céu. Em meu impulso de amor, entretanto, sou eu ainda que me ajoelho aos teus pés, para rogar-te em prece de gratidão: mãezinha querida, deixa-me descansar de novo no arminho de teu regaço. E enquanto choro de alegria, para agradecer a Deus a luz de tua presença, guarda minhas mãos entre as tuas e ensina-me, doce anjo, a orar outra vez. Aquela era uma pequena vila de campesinos, pessoas simples, iletradas e felizes. Era a primavera, a temperatura amena, prenúncio de períodos mais quentes do ano, características do mês de Nissan. A cidade situava-se em um vale elevado, rodeado por colinas íngremes. Distava 115 quilômetros da grande e imponente Jerusalém, local em que se praticavam os ritos sacrais em nome do grande Deus Yahvé. Foi neste local, adornado por oliveiras e vinhedos, enaltecido pelo aroma inebriante das rosas de Sharon, completando o clima de suavidade e beleza indescritíveis daquele humilde burgo, que uma jovem, por nome Miriam, ajustava-se em seus últimos afazeres, antes de deixar-se quedar numa noite de sonos e sonhos. O dia terminou cedo. Todos os afazeres daquela família estavam finalizados. Dona Ana, mãe de Miriam, já houvera se recolhido, bem como Joaquim, seu esposo, cuja família conduzia sob os auspícios das leis, exaltando o amor em primazia dentre os demais valores ali cultivados. Seria mais uma noite igual a todas as noites, porém nada poderia ser mais distante desta realidade do que o que se daria em instantes. Já acomodada ao leito simples, Miriam contemplava as estrelas por uma pequena janela incrustada na parede de tijolos de barro, quando, absorta em suas costumeiras orações, foi despertada por generosa luz que adentrara aquele aposento. Os olhos ofuscados da pobre menina não puderam de princípio identificar de onde a luz viria. Seria a estrela que se aproximava da terra? Seria algum incêndio distante? Esfregava as mãos em sua face como forma de aclarar a visão, percebendo que à medida em que a luz se aproximava, uma silhueta ia se delineando, tal qual um homem suspenso em meio àquela luz. Miriam aprumou-se sem manifestar temor, embora a vontade seria partir dali em demanda de seus pais, os quais dormiam sem dar-se conta do ocorrido. Era um rapaz, aparentando 20 e poucos anos, vestido a nazareno, com uma túnica de linho branco, sem costuras, amarrada à altura da cintura por uma espécie de corda que emitia estranho brilho. Seus olhos eram cálidos e denotavam amorosidade sincera, pelo que, aproximando-se, envolveu a jovem em uma atmosfera de serenidade indescritível. Miriam, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Quem sois? Perguntou a arguta Miriam, cheia de curiosidade. Chamo-me Gabriel e venho em missão trazer-lhe notícias daquele por quem os profetas aguardam há mais de 4 séculos. É chegado o tempo das revelações e sois o vaso escolhido para abrigar aquele que vem em nome do Altíssimo. Glória para os homens, renovação para toda a terra. A jovem Miriam, por alguns instantes, pensou estar diante daqueles sonhos que pegam a gente de surpresa em um misto de vigília e ausência, típico em aquelas aquecidas noites primaveris. Mas dada a resplandecência do visitante, indagou: por que a mim? Sou apenas uma jovem, pobre camponesa que sirvo a meus pais, iletrada, sem nada excepcional que me confira necessários predicados. Creio que o Senhor se enganou e que não sou eu aquela a quem procuras. Não tenhas medo, jovem Miriam.
pois encontraste graça diante de Deus. Sou portador de uma notícia que tenho certeza a encherá de alegria. Por muito tempo, a humanidade padece de incompreensão, egoísmo irascível e violência, razão pela qual graça no mundo há dor e atrozes sofrimentos. Certamente, percebes, aqui onde moras, que as pessoas, embora sejam agremiadas sob o signo do trabalho, estão cada qual isoladas em seu mundo íntimo, sem maiores aproximações que denotem sentimentos mais elevados de união e apreço. Contudo, nesse instante, sois a eleita para trazer ao mundo aquele que irá abrir as comportas inexpugnáveis dos corações, incutindo em almas viventes o verdadeiro amor, sentimento que irá transformar a terra em um jardim de paz e verdadeira felicidade. Senhor, perdoe, insistia a jovem diante de auspicioso convite. Como posso servir ao vosso Deus? Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Yeshua. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mais uma vez, Miriam ouvia aquelas palavras ainda distantes, posto que sentia-se incapaz de ser ela o vaso escolhido. Os olhos de Miriam estavam encharcados em grossas lágrimas e seu coração pulava em um misto de alegria, êxtase e preocupações. Afinal, seria ela, enfim, aquela que traria ao mundo o tão aguardado Messias? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Miriam, disse Gabriel, fez-se luz nos altiplanos celestiais. A tua aceitação é motivo de júbilo aos homens desta terra e serás lembrada para sempre. Todavia, este teu filho será único entre os demais, portará o estandarte do amor incondicional. Para ele não haverá distâncias e os seus serão os pobres e estropiados. O teu ventre será sagrado, mas teu coração será transpassado por uma flecha e a dor pungente a acompanhará até seus derradeiros dias na terra. Aceito então o vosso convite, serei o vaso escolhido, darei a ele, Yeshua, tudo de mim que puder ser ofertado. Ele será livre para compor a sinfonia de beleza que presenteará ao mundo. Serei esteio seguro dos seus passos e jamais vacilarei ante as minhas obrigações. Gabriel, profundamente emocionado com a posição decidida da jovem Miriam, partiu, deixando ali as sementes do novo reino que se iniciava na terra. Passados alguns anos, eis os olhos encharcados em lágrimas de dorida tristeza. Seus pensamentos alcançavam as mais longas distâncias, em que podia ver seu menino crescendo em sabedoria e luz, preparando-se para mudar o mundo. Mas daí a sofrer tais desmandos, por que, Senhor? Foi lentamente viajando na corola do tempo até aquele dia, do grande encontro da anunciação. Uma seta lhe transpassará o peito. Será este o meu derradeiro testemunho? Depois daqueles dias, Miriam mudara-se para Éfeso e lá, sob a guarda segura de João, firmara domicílio no atendimento aos demais necessitados. Sob o eco das palavras do seu filho, entregava-se ao mundo em honrosa missão. Via nos olhares combalidos dos doentes, pobres e estropiados do caminho, as marcas daquelas palavras e lições, verdadeiro manancial de luz em meio às trevas da ignorância. À noite, aguardava a visita dos anjos que viessem dar conta dos acontecimentos, trazendo alento a tantas perguntas que se avolumavam sem respostas. Mas o silêncio. Até que um dia, chamada às pressas à porta da igreja da Santíssima, recebeu em seus braços um homem que aparentava sofrimento, chagas por todo o corpo e olhar em prenúncio de fim. O homem, apesar das dores, olhava aquela mulher tal qual estátua, ao perfeito, erguida aos toques do buril. Mãe, sou eu! Ao ouvir aquelas palavras, Miriam sentia um frêmito dominar-lhe o corpo. Seu coração explodia em alegria. Meu filho, voltaste para mim? Sim, mamãe. Vim buscá-la para que continuemos os trabalhos para além daqui. Serás para sempre lembrada por não teres desistido de mim. 2000 anos se passaram. Maria está diante de um pequeno berço, instalado próximo à janela da mansarda. Ali, a criança chora a fome dos necessitados. A mulher, cansada e aflita, se lembra desta mãe de todas as mães. Ergue a cabeça, ajusta o vestido,
põe o sorriso no rosto, vai em direção ao seu filho e qual Miriam sentencia sem vacilar: filho, jamais desistirei de você. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Diga, vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Te amo, mãe. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe
é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com teu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime, faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estarás santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga amando teu filho em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que estás contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio de teu amor. Prezada irmã, creia que o seu pedido me sensibilizou o coração de rapaz muito inexperiente. Após registrar-lhe o chamado, fui ouvi-la de perto. Suas mãos acariciavam o retrato de jovem senhora, aparentando um tanto mais de 20 janeiros, enquanto seu pensamento nos dizia: anseio receber socorro para minha filha doente. E acrescentava: Augusto, você que não mais vive na terra, auxilie minha filha casada e enferma. Procurei conhecer a história dela nos clichês das suas lembranças. A menina casara-se aos 18. Enlace feliz, esposo dedicado e um lar florido de bênçãos. Tudo parecia felicidade sem nenhuma alteração, quando apareceu o imprevisto. A gravidez chegara, no entanto, a moça rejeitara a situação. Não queria filho sem encomenda prévia. Concordaria em ser mãe, porém, quando quisesse, sem haver controlado a própria natureza, decididamente não. O marido insistia, disputava a criança, sempre aguardara o instante de ser pai. Despontaram desentendimentos e discussões. A moça, no entanto, vencera. Dirigira-se a determinada senhora que lhe vendeu a colaboração e livrou-se do encargo que considerava um problema. Companheiro desgostoso reclamara inutilmente. O conflito demorou-se entre os dois e, a breve tempo, a mãezinha frustrada apresentava evidentes sinais de perturbação. Providências e tratamentos. A jovem foi internada num sítio de repouso, passando a conviver com desequilíbrios e nervos. Anotei o endereço e decidi-me a visitá-la. Posso agora dizer-lhes o que vi. Não encontrei uma pessoa dementada, qual seria de se esperar. Surpreendi a imagem da angústia. A filha de suas orações se reconhecia lesada, incapaz de governar os próprios pensamentos, e chorava deprimida. Mas não só isso.
Acompanhando-a, estava ali a criatura que ela expulsara do próprio seio, lamentando-se e acusando-a. Entre os dois, as lágrimas se misturavam e os sentimentos se embatiam na mesma expressão de dor. O quadro nos enterneceu de tal modo que, aos seus requerimentos de auxílio, endereçamos ao seu carinho igualmente os nossos, pedindo-lhe amparo em favor da filha querida e daquele outro ser a quem ela havera prometido novo berço no mundo. Prezada irmã, não se lastime. Corra ao encontro de sua filha e dialogue com ela, esclarecendo-a para a vida melhor. Ensine-lhe a não recusar a maternidade, recordando-lhe o próprio exemplo. Diga-lhe que a senhora não lhe sonegou asilo no coração materno quando ela mesma precisou de refúgio na casa física. Fale-lhe da grandeza da vida, do alto sentido, da presença feminina sobre a terra e dos nossos compromissos para com as leis de Deus. Coloque-a outra vez em seus braços, beije-lhe a face e converse com carinho. Então, esteja certa de que a senhora terá salvo a sua filha da alienação mental e estará em breve auxiliando uma criança a reviver e a sorrir. Quando elevamos ao céu o nosso olhar suplicante, há para todos nós, os que se afligem na provação, uma carinhosa e compassiva Mãe que nos ampara e consola. Compadece-te da nossa dor, contempla-nos com a misericórdia e manda-nos então o anjo da sua bondade para balsamizar os nossos padecimentos. É Celina, a suave mensageira da Virgem, a mãe de todas as mães, o gênio tutelar da humanidade sofredora. Quando o pranto aflora nos olhos das que são filhas e irmãs, das que são esposas e mães na terra, no coração das quais muitas vezes se concentra a amargura, vem Celina e toma-as nos seus braços de névoa resplandecente e, através dos ouvidos da consciência, lhes diz com brandura: veio a dor bater à vossa porta? Coragem, não vos desanimeis nas ásperas lutas que objetivam o vosso aprimoramento moral. Pensai naquela que teve sua alma recortada de martírios, lacerada de sofrimentos, atormentada de angústias. Ela se desvela do céu por todas aquelas almas que escolheram suas pegadas de mãe amorosa e compassiva. Foi ela que escutou a oração da vossa fé e me enviou para que eu vos desse as flores do seu amor sacrossanto, portadoras da paz, da humildade e, sobretudo, da paciência, porque o acaso não existe e tudo na vida obedece a uma lei inteligente de causalidade que foge aos vossos olhos, que se sentem impossibilitados de ver toda a verdade. Tomai as minhas mãos, cumpri austeramente todos os vossos deveres, fechai os vossos olhos àquilo que pode obstar os vossos passos para a luz e caminhai comigo. Os anos são minúsculas frações de tempo e um dia, sem vos deterdes com cansaço, chegareis aos pés daquela que é a vossa mãe desvelada de todos os instantes. E todas aquelas que a ouvem
sentem-se sustentadas por braços tutelares na noite escura das dores e, vertendo lágrimas amargosas, preparam-se e se iluminam na pedregosa cinta da virtude para respirarem os ares felizes do encantado país, onde desabrocham os lírios maravilhosos da esperança. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Amor, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Sofres de longa data o rude assédio de provações dentro de casa. É o pai doente, é o filho que se atrasa nos deveres do estudo, entre os quais se habilite para a vida melhor, mais nobre e mais bonita. É a filha habituada ao desencanto e ao tédio em que parece alienada. São os amigos e irmãos de palavra dourada que te falam de amor e de carinho e te deixam nas pedras do caminho. Não te entregues, no entanto, à tristeza vazia. Sai de ti mesmo e vem conosco à escola, onde a força do bem nos reanima e consola, doando-nos apoio e companhia. Comecemos o nosso aprendizado de aplicação à prática do bem. Muito perto de nós, em único recanto, com todo o fel que a privação contém, agoniza um enfermo sem ninguém. Nossa jornada continua. Estendamos socorro às mãos infortunadas que mendigam na rua, às criancinhas desacompanhadas que buscam por instinto nas sacolas de lixo das calçadas um pedaço de pão que lhes acalme o estômago faminto, e aos doentes sem paz, aqui e além, sem choça a protegê-los do frio que os açoite, ei-los rogando espaço e pouso,
antes que chegue a noite. Vem aprender ante as lições da prova, nas aulas sob pontes esquecidas, nos becos, nos porões, nas avenidas, e entenderás que a vida se renova à frente dos irmãos do pranto e da amargura. Então regressarás ao lar que te guarda e te apura, de coração tomado de alegria, notando no trabalho e no esforço dos teus doces obrigações de cada dia, dando graças a Deus. Mãezinha querida, enquanto a música festiva celebra a passagem de teu dia na terra, venho falar-te a sós. Sei que te ocultas na humildade, como se não fosses a nossa heroína de cada dia. Entretanto, estás escondida entre nós, qual estrela brilhando na escuridão. Ante os poemas de louvor com que te honram a bênção, entro no santuário da memória para lembrar-te e recolho na concha da saudade as canções com que me guardaste o berço, as palavras de ternura com que me deste apoio aos primeiros passos, o aconchego do teu colo e o veludo de tuas mãos. Mas revejo igualmente o olhar agoniado com que recebias o golpe de nossos erros e o teu silêncio misturado de lágrimas, quando nosso gesto impensado te buscava ferir. Nunca falaste em perdão, porque nunca te detiveste nas nossas faltas, para seres em nossa estrada somente amor. Sei agora, contudo, quantas cruzes invisíveis de sofrimento te algemamos no coração. Os dias passaram, ensinando-me o alfabeto da experiência no livro de tua própria renúncia, e eis-me aqui, de alma renovada, para exaltar-te a glória desconhecida. Quisera ofertar-te os mais belos tesouros do mundo. No entanto, mãezinha, o ouro da terra é simples metal duro e frio, quando se trata de brindar uma estrela. Trago-te assim as flores do meu afeto, para que o perfume da minha oração de enternecimento e a alegria desfaleça de amor aos teus pés, no trono de sacrifício em que Deus te coloca, e estendendo os meus braços, sequiosos de teu carinho, repito de novo em preces: estrela divina, envolve-me em tua luz. Vós, que sois a mão bondosa de todos os desvalidos, deste vale de gemidos, Mãe piedosa, sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda a esperança, maravilha. Maria, consolação dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados na aflição. Compadecei-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, deste mundo de tormentos que apavora. Livrai-nos do abismo trendo, dos males dos amargores, protegei os pecadores do degredo. Estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto. Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia. Dai paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós que sois mãe carinhosa dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos,
Mãe bondosa. Sede com cada um de nós, Mãe bondosa. Que assim seja. Mãe, vou te falar uma coisa. Às vezes você conta uma história de manhã, aí conta de novo a mesma história à tarde, depois repete à noite. E já teve vezes que eu pensei em... tá bom, mãe, perdeu uma paciênciazinha. Você já falou, mãe. Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você já teve que ter paciência comigo. E eu vou te cantar essa canção para tentar explicar um pouquinho do meu amor e da minha gratidão. Nove meses, você me carregou, me esperou e agitou a casa pra eu chegar. 30 vezes, me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes, me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses.